Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua glória. Aleluia. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, e se dignou morrer pela sua glória. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o jejum. Vieram perguntar a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo consigo, não pode jejuar. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho, e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres, e perdem-se os vinhos e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, na nossa liturgia de hoje, que a Palavra de Deus vem nos ensinar como viver melhor para cada dia aquilo que significa a obediência ao Senhor. Na primeira leitura que nós escutamos, nós vemos que, para quem conhece a história do rei Saul, ele foi escolhido e ungido por Deus para poder cuidar de um povo, que é o povo de Israel. E depois, além de cuidar, mas viver na obediência ao Deus único e verdadeiro. No fim, o próprio rei Saul deixou-se corromper e muitas vezes procurava sempre obter cada vez mais algo para si, para o seu reinado, e não olhar a obediência ao Senhor. Por isso, depois desse encontro de Samuel com Esaú, e que foi visitar em nome do Senhor, nós ouvimos que a resposta ou aquela mensagem que o próprio profeta vai levar ao rei é muito forte, ao ponto de ele perder o seu reinado. Porventura, agradam tanto ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios, como a obediência à sua voz? Deus tinha pedido que o próprio rei pudesse destruir todos os amalecitas, assim também com todos os seus animais, com tudo aquilo que possuía, mas por causa da ganância, o rei acabou por não cumprir a vontade do Senhor, na desculpa de que os animais seria para oferecer sacrifício a Deus. Mas o Senhor vem com palavra dura para justamente chamar também a nossa atenção. Repito a pergunta: porventura agrada tanto ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios como a obediência à sua voz? Ou seja, a obediência à voz ou à palavra do Senhor vale muito mais do que certas coisas que nós fazemos no dia a dia como um sacrifício.
Muitas vezes, corremos a tentação de viver a nossa fé como um cumprimento de práticas religiosas, coisa que também faziam antigamente, na altura de Jesus, os fariseus, os judeus, muitos, não todos, mas a maioria, procuravam sempre fazer com que se cumprisse estritamente os mandamentos da lei no sentido mais amplo. E com isto, acabavam por ficarem praticamente cegos para cumprir apenas os preceitos. Quantas vezes nós já nos escutamos quando alguém vai à missa e diz: já fiz aquilo que tinha que fazer hoje, o meu compromisso. Quantas vezes nós também podemos ter dito alguma vez na vida, ou outras, não é? Que já fizemos a nossa oração, já fizemos a nossa parte. Não é uma questão de fazer coisas, mas é uma questão da obediência. São tantos que praticam a fé, são tantos que vêm à missa, são tantos que rezam, mas não obedecem à palavra de Deus. Então, é bom que nós acolhamos esta palavra que hoje nos apresenta essa nossa liturgia. Porventura, agradam tanto ao Senhor os holocaustos e os sacrifícios, como a sua obediência? A obediência vale mais do que os sacrifícios, e a docilidade vale muito mais do que a gordura dos carneiros. É nesse ponto importante da palavra de Deus, meus irmãos, que estamos aqui a refletir aquilo que o Senhor espera de nós, o cumprimento na obediência à sua palavra. É o mais importante. Portanto, viver a nossa fé, viver a nossa liturgia é muito mais exigente do que apenas um cumprimento. É muito mais exigente do que dizer que fui à missa ou não fui à missa. É importante viver a nossa fé, praticando a nossa religião, mas com obediência à palavra do Senhor. Procurando colocar todos os dias em prática aquilo que nós escutamos na palavra do Senhor. Depois, no Evangelho, que Jesus é questionado a respeito do jejum, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os discípulos de Jesus não estavam a jejuar. Jesus vai lhes explicar que não se pode jejuar enquanto o noivo está com ele. É uma linguagem que já tem desde o Antigo Testamento, de que Deus tem a imagem de um noivo, e o povo de Deus como a sua noiva. Não se pode jejuar enquanto o noivo está com eles, porque o noivo, como a noiva, é símbolo da alegria, da festa. Depois, Jesus vai dizer: quando o noivo vos for tirado, podereis jejuar. Mas a questão que nos trata aqui nesse Evangelho é justamente para nos recordar aquilo que acabei de dizer na primeira leitura. Tanto os discípulos de João como os fariseus procuravam jejuar como um preceito, para cumprir aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, temos a obrigação de jejuar toda semana. No entanto, não se alegravam com a presença do Mestre, não se alegravam com a presença do noivo, que é Jesus. Por isso, volto a dizer, muitas vezes, cumprir a nossa fé só para dizer que cumprimos não agrada a Deus, porque é uma fé vazia, que tanto Jesus criticava dos fariseus. Então, procuremos viver a nossa fé, mas também colocando em prática a vontade do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.